Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos reunir mais uma vez através desse nosso canal do YouTube para junto nos alimentar da Palavra de Deus. Chegamos a essa quinta-feira, dia 8 de março de 2018, onde estamos vivenciando a terceira semana da Quaresma. E hoje nós celebramos o Dia Internacional das Mulheres. E queremos então pedir ao Senhor que ore por todas as nossas mulheres, para que cada vez mais possam ter os seus direitos adquiridos, possam ser respeitados e principalmente sejam reconhecido o trabalho de toda a mulher. Vamos então tomar o Evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando o homem forte e bem-obrado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega o mais forte do que ele, o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então percorrendo esse nosso itinerário quaresmal e sendo enriquecido por essa proposta que nos traz esse tempo da Quaresma, do jejum, a esmola, a oração. E assim, também, a liturgia de hoje, de maneira especial, quer nos ajudar a poder, então, reconhecer o valor que tem a escuta de Deus. A primeira leitura de hoje, extraído, então, do livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele vai falar, então, que foi uma única ordem que Deus deu ao seu povo, que eles ouvissem, escutassem a voz de Deus. E hoje, queridos amados irmãos, nesse mundo barulhento, conturbado, a qual nós estamos vivenciando, será que nós temos parado para ouvir Deus? Porque são muitos os barulhos que nós ouvimos desde hoje. Nós temos então, basta a gente passar, nas ruas por aí, nós então observamos veículos com som nas alturas, com todo e qualquer tipo de música. E o mundo de hoje é barulhento, por quê? As pessoas têm medo de parar, de ouvir, de estar em silêncio. E reconhecer que elas não são nada daquilo, então, que o mundo nos coloca como parâmetro, como modelo. Agora, nós, enquanto cristãos, não podemos temer. É preciso que nós, então, possamos parar para ouvir Deus. Senão, como nós vamos fazer a vontade dele se não ouvirmos o que ele nos diz? E ouvir a Deus não é somente, você parar e ficar ali falando. É preciso ouvir também, porque Deus também nos fala. E principalmente quando nós crescemos nessa intimidade, nós então vamos discernindo quando Deus fala conosco. Ele nos fala através da palavra, através do irmão, na oração. Então é preciso parar, silenciar, crescer nessa intimidade com Deus. Por quê? Jeremias, na primeira leitura de hoje, então, ele vai condenar essa falta de escuta do povo de Israel a Deus. E é por isso, então, que eles caíram
na escravidão, porque deixaram de ouvir a Deus e, deixando de ouvir a Deus, deixaram de fazer a sua vontade. E assim, então, puderam sentir as consequências das suas escolhas. Mas o profeta, ele continua dizendo que o povo não ouviu, e principalmente se eles não ouviram a Deus, como iriam transmitir toda essa experiência de Deus para a geração futura? E olha só, nos dias de hoje também, nós temos uma geração de pais que não foram catequizados. Passaram pelos sacramentos, mas os sacramentos não passaram por eles. E ali constituíram família e não tendo essa experiência de fé, essa experiência religiosa, muitos vêm então trazer os seus filhos para batizar, por quê? Por tradição. Porque foram batizados também, não porque eles experienciaram a fé, vivenciaram essa fé e querem transmitir para os seus filhos. Não. Nós temos então muitos adultos, jovens, que infelizmente precisam ser recatequizados, se é que assim podemos dizer. É preciso então novamente catequizar para que eles possam novamente voltar a ouvir a Deus, voltar a sua vida para aquilo que realmente vale a pena. Então a primeira leitura, Jeremias nos convida a podermos parar, ouvir a Deus, para que também nós não caiamos no mesmo erro do povo de Israel, que, deixando de ouvir a Deus, se entregaram à escravidão. E olha, quando nós não escutamos Deus, nos tornamos escravos. Mas Deus já nos libertou, mas muitas vezes nós vamos novamente permitindo ser escravizados. E não é essa a vontade de Deus para nós. Isso depende de nós. Então que nós possamos optar em ouvir a Deus para poder trilhar sempre os seus caminhos. E o salmista de hoje também nos convida a poder clamar ao Senhor essa experiência fundamental de ouvir a Deus. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Deus não pode entrar num coração fechado. Ele quer entrar num coração aberto. Então é preciso abrir o nosso coração para que Deus então adentre a nossa vida e nós possamos ouvir a sua vontade. E assim então podemos ver as consequências de um povo que não ouve a Deus. Olha só o evangelho de hoje. Nós temos Jesus que está expulsando o demônio mudo e logo esse mudo começa a falar, a anunciar as maravilhas de Deus. O mundo de hoje ele tem calado a nossa boca, tem nos deixado, nos tornado mudos também, nos impedido de testemunhar aquilo que realmente vale a pena. E somos seduzidos e tentados a poder então profetizar coisas banais, supérfluas, que não edificam, que não transformam, que não mudam. Sendo que as coisas de Deus, eu vou falar de Deus, vou ser zumbado, eu tenho vergonha, eles vão dar risada de mim, as pessoas vão se afastar de mim. Ora, que se afastem, que fiquem realmente aquelas pessoas que nos ajudam a poder então sermos pessoas melhores e que tenham essa mesma meta, esse mesmo objetivo também, de ser um homem ou mulher nova, assim como nós. Então não podemos, queridos amados irmãos, permitir que o mundo de hoje, ele então cale a nossa boca, que ele cale a nossa voz. E aí Jesus então entra num conflito, porque as multidões, sendo que uma parte estava maravilhada com as maravilhas que Deus estava realizando através de Jesus Cristo. Do outro lado, em contrapartida, nós temos aquelas pessoas que estão com inveja, porque Jesus está arrebanhando multidões, está então tomando o centro das atenções e tirando eles do foco. E ali começam a criticar, ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, ou seja, ele é um demônio. Olha só que atitude. E Jesus, conhecendo o íntimo, vai dizer, olha, se Satanás está dividido entre si mesmo, como pode subsistir o seu reino? Então o reino dividido, ele não pode subsistir, não permanece de pé. É por isso que na igreja nós somos chamados a vencer todo e qualquer tipo de divisão, gerar comunhão. É isso que nós comungamos, a Eucaristia nós chamamos de comunhão. Então devemos gerar comunhão e não divisão, porque o reino dividido, ele não permanece. E Jesus vai além, vai dizer, olha, aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que não recolhe, ele espalha. Então, meus queridos e amados irmãos,
É preciso ouvir a voz de Deus para que nós possamos então fazer sempre a sua vontade. E a sua vontade é que nós então nos convertamos. A sua vontade é que nós possamos então gerar novos relacionamentos, construir um mundo de amor que supere todo e qualquer tipo de violência. E hoje, nesse Dia Internacional, Dia Mundial das Mulheres, nós queremos então pedir ao Senhor que nos ajude a poder lutar junto com as nossas mulheres, para que elas possam ter os seus direitos então reconhecidos, para que elas possam ser, de fato, aquela que é a missão de toda e qualquer mulher, de geradora de vida, de mãe, aquela que educa e instrui a família, é claro, no seu trabalho, que ela tenha o seu direito preservado, que tenha um salário também digno, igual ao homem, porque Deus não faz acepção de pessoas, nem de sexo. Então, parabéns a vocês, mulheres, e que Deus abençoe a cada uma de vocês, para que vocês possam ser sinal do amor de Deus no mundo, porque não canso de dizer que a mulher é aquela que aqui na terra mais se aproxima do amor de Deus, ela nesse relacionamento de mãe, que doa vida, que olha para o seu filho, não aquele molde desfigurado, como muitos filhos aí nas drogas, no roubo, no tráfego. Para a mãe é sempre o seu filho amado, e é assim que Deus também olha por cada um de nós. E que nós possamos então ouvir sempre a Deus, e ouvindo a Deus que possamos colocar em prática todos os seus ensinamentos, para que assim possamos ter atitudes condizentes com a fé a qual nós professamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Que Deus, então, abençoe a cada um de vocês por essa ousadia de poder, então, levar o nome de Cristo diante dos meios de comunicação social através desse nosso canal do YouTube. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha fazer parte dessa família, deixe aí seu joinha, sua like, ative aí o sininho também para que você receba as notificações dos vídeos que eu vou postando e vamos crescendo, construindo um mundo de irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor e que Ele nos conduza e nos acompanhe. E parabéns a você, mulher.